quando você fala de soja, você fala normalmente de CBOT, né? Então, você está lá com o preço de Chicago, né? Você está lá com o seu preço. E quando você olha para o cliente, ele tem o preço da localidade dele, né? Na porta da fábrica, né? Então, a gente tem dois componentes pesadíssimos nesse processo, que é o que a gente chama de basis, ou seja, para trazer o óleo da porta da sua fábrica até o porto. Por exemplo, sei lá, eu estou no Paraná, então eu vou sair do interior do Paraná e vou até o porto de Paranaguá. Então, isso é meu basis. Eu preciso levar essa logística, esse conjunto de custos que eu tenho para trazer até aqui. E eu tenho uma coisa terrível que se chama prêmio porto. E é o que eu acho que, no caso de quem trabalha com biodiesel, hoje é um dos maiores desafios para a precificação, e é o que tem dado mais dor de cabeça. Não é a proteção do óleo de soja no processo, a carência de comprar gordura no mercado, que às vezes você pode ter a possibilidade de juntar gordura animal, você trazer etanol, metanol do exterior, os aditivos químicos. Acho que o maior desafio hoje de quem está trabalhando com isso daí é modelar prêmio Porto. E prêmio Porto aí no caso de quem trabalha com biodiesel, além de ser um mercado bem restrito, né? Vamos falar o português bem claro. O Prêmio Porto ele está na mão de alguns players, né? Então, quando você vai fazer um grande negócio e ganhar muito dinheiro, os players viram para você e falam: não tem liquidez. Eu não estou afim de comprar isso e ficar com esse prejuízo. E aí você não realiza o número que você conseguiu proteger. Então, é bem delicado. A gente não tem um mercado. Eu fiquei sabendo que a Stone tentou montar alguma coisa nesse sentido, mas não conseguiu dar muita liquidez para esse mercado. Então, eu acho que no caso do biodiesel, o que é mais delicado, gente, para vocês terem uma ideia de número, o Prêmio Porto chegou a representar 36% de desconto no preço do óleo de soja. Isso daí é muita coisa, porque assim, quem está vendendo óleo diesel, quem está vendendo biodiesel tem que ter um par de meses aí para fechar tudo, etc. Tal. E o cara vai lá e o prêmio tira um terço do que você ia ganhar, sabe? Assim, é um negócio incrível. Chegou a números assustadores. Então, assim, eu te diria que é desafiador. Desafiador. Pode procurar, Bob, pode procurar o que você quiser. Porque, assim, só para vocês também acrescentar aqui para o pessoal, só vou falar mais um pouquinho, por favor. É diferente. Eu vou embarcar açúcar, eu começo a colocar açúcar no navio, gente, começa a garoar, para tudo. Eu não posso embarcar açúcar com água. Eu suspendo totalmente. Quanto vocês imaginam que custa um navio parado, com o convés fechado, só porque está caindo uma garoinha lá em Santos? Tá? Vamos supor que chova um dia inteiro e esse navio fique um dia inteiro parado, tá? Isso daí aumenta o custo do que eu vou pagar por esse transporte. Isso aumenta meu prêmio porto. Ou seja, prêmio porto tem a ver com logística. Ele estava falando de Paranaguá. Paranaguá chegou a ter 37 dias de espera para embarcar soja. O navio ficava 1 mês e 10 dias ancorado na frente do porto, esperando para embarcar. Por isso que o prêmio soja ficou inviável, tá? O prêmio. Então, assim, eu te diria que eu admiro bastante essa indústria, viu? Porque ela é um negócio bem complexo. Às vezes você vê o pessoal assim, trabalha com esmagadora, trabalha com farelo, porque você tem que acabar vendendo para as grandes, né? Você vai cair na mão da DM, Capsil e companhia limitada. Só para Os modelos. complementar, gente, para quem não tem tanta familiaridade com o biodiesel, assim, existe um consenso no mercado do ponto de vista da formação desse preço de comercialização do biodiesel, que é referenciá-lo no preço do óleo de soja CBOT, mais esse prêmio Porto, mais o basis, mais, enfim, alguns ajustes ali no cálculo que os praticantes colocam. Né? Mas na hora que você testa, por exemplo, o quanto o óleo de soja sozinho, só ele, explica as variações de preço de biodiesel aqui no Brasil, você vê que é um poder explicativo baixo.
O que que isso significa? Se eu só fizer o hedge do óleo de soja, eu só vou proteger um pedaço do meu risco. Mas, de fato, gente, uma coisa que assim, a gente conclui, né, olhando aí para as diferentes situações de commodities, é que quando você faz o hedge de qualquer commodity baseado no derivativo listado na bolsa, você está protegendo a variação do preço daquela localidade em que o preço da bolsa é formado, né? A gente discute um pouquinho dessa questão do risco de basis. Então, quando você está querendo trazer esse preço para a sua localidade, você vai precisar redear um outro risco, que é esse custo de logística que está dentro do basis. Daí, nesse caso, por exemplo, a gente desenvolveu uma solução para alguns clientes que é o hedge do frete que impacta esse basis, né? Por quê? Porque não tem um hedge de basis, stricto sensu. Então, a gente foi lá, estudou e entendeu, peraí, o que impacta esse basis? Né? E tem um componente de frete rodoviário super importante aí para muitos do agro. Esse prêmio, por exemplo, a gente já fez várias modelagens dele. E tá muito difícil de modelá-lo justamente por causa dessa grande volatilidade que ele assumiu aí nos tempos recentes. Talvez em tempos mais tranquilos fosse possível, é o mais fácil achar soluções, né? Mas esse, por exemplo, é um dilema que o mercado tá se colocando aí. Como é que eu protejo isso? Tem algumas soluções de balcão, mas que a assertividade delas são bem ruins. Então, assim, gente, se vocês descobrirem bons caminhos para proteger, por favor, compartilhem. Estamos em busca.